sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso prático para a primeira fase da OAB. Hoje nós vamos falar sobre esse tema de ética que é dos honorários da OAB, um tema bem recorrente, tá, na primeira fase. Ele parece simples, mas ele traz algumas pegadinhas e isso pode custar a sua aprovação, então é importante que você preste atenção nesse conteúdo, tá? Assim como todos os outros. Lembrando que eu sempre recomendo vocês que as videoaulas vocês não precisam necessariamente parar para assistir, que vocês podem ouvir enquanto se deslocam de um local para o outro. Aqui quem está assistindo pela plataforma da Hotmart pode desligar o seu celular e ouvir como playlist enquanto vai para qualquer lugar, enquanto realiza qualquer atividade. O importante é estar constantemente em contato com os conteúdos, com a disciplina, com aquilo que vai fazer diferença na sua vida e que vai trazer a aprovação, tá? Hoje nós vamos falar aqui com essa parte de honorários. Esse conteúdo, ele tá lá no estatuto, tá entre o artigo 22 e o 26, até o 26, tá? Mas também ali na parte do Código de Ética e Disciplina, a gente também vai mencionar alguns artigos que fazem alusão ao tema, tá? Que estão ali entre o artigo 48 e o 54 do Código de Ética e Disciplina. A gente vai começar aqui com o estatuto. Então a gente tem ali o capítulo 6 dos honorários advocatícios. Por que é importante que vocês observem o nome dos capítulos, das seções dentro das leis, tá? Porque quando vocês estiverem na segunda fase, com o vadimeco na mão, na hora do desespero lá, de não saber a resposta ou onde encontrar, vocês vão no índice remissivo procurar por isso e muitas vezes vocês vão achar por esses títulos. Então se familiarizem a ler os títulos, tá ali o artigo, procure o título do capítulo, da seção, para você se situar dentro do seu vadimeco. Porque quando você se prepara para a primeira fase, você também já pode ir preparando o caminho para a segunda e também para a sua vida, porque depois quando você começar a advogar, você também vai precisar encontrar esses conteúdos e nem sempre vai ser fácil. E nem sempre você vai poder confiar no que você encontra na internet, pois a internet são informações assim que qualquer um coloca, né? Não necessariamente são assim informações confiáveis e você tem obrigatoriamente que ter informações confiáveis na hora de atender os seus clientes. Então vamos lá, dos honorários advocatícios. Artigo 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos da OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Então aqui nesse artigo a gente já consegue extrair dele que nós temos 3 tipos de honorários advocatícios: os convencionados, os fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Então vejam, um artigo com apenas 2 linhas, todas as informações que nós conseguimos extrair daqui, tá? Então o que são essas 3 modalidades? Os convencionados são aqueles, quando você atende o seu cliente, você faz um contrato de prestação de serviço ali com o seu cliente. E aí vocês convencionam uns honorários, tá? A título de exemplo, vamos lá. Vamos fazer uma ação de alimentos, tá? Uma ação de família de alimentos. Eu estou atendendo uma mãe que busca alimentos em nome do seu filho. Lembrando que numa ação de alimentos, por mais que você esteja atendendo a mãe, quem busca alimentos é o filho. Tá? Então, assim, quem que vai ser o autor dessa ação vai ser o filho representado pela mãe, tá? Então, você convenciona aí com essa mãe os honorários. Vamos supor que você cobrou R$3.000 para fazer essa ação. Forma de pagamento, vocês convencionam ali no contrato, vocês estipulam. Depois, você tem os honorários sucumbenciais. No final dessa ação, a mãe pagou esses R$3.000. No final da ação, o juiz arbitrou que você, advogado, receba mais 20% em cima ali do que essa mãe recebeu. E ela vira e diz: não, mas eu já te paguei pelo nosso contrato. São coisas diferentes, tá? Você recebe pelo convencionado e você recebe os sucumbenciais. Os sucumbenciais, eles dizem respeito a isso que vem no final do processo, que às vezes ganha, às vezes não, mas não se mistura uma coisa com a outra. Eu não aconselho vocês, principalmente no início da carreira, a trabalharem somente com honorários sucumbenciais, somente para receber no final, porque vocês vão ter que acompanhar esses processos por anos, às vezes,
sem receber nada. E muitas vezes esses honorários sucumbenciais, eles são baixos, tá? Então nem sempre vai valer a pena e vocês podem entrar numa bola de neve e não dar conta de atender novos clientes por causa disso. Então, se vem lá na questão escrito que, num caso de uma ação de alimentos, que o advogado já recebeu inicialmente os seus honorários, ao final ele não terá mais nada a receber, assim, falando bem a grosso modo. Não, tá? Os honorários convencionais, eles não se misturam com os sucumbenciais e um não amortece o outro. Ó, o Pavarotti confirmando. Um não amortece o outro, tá? Digamos assim, eu convencionei com você R$3.000 e você já me pagou 2.500, falta 500. E no final da ação ficou ali nos sucumbenciais, ficou estipulado que o advogado tem que receber mais 500. Aí o cliente vira e diz assim, então esses 500 que você vai receber agora já fecha o nosso contrato. Não, um não amortece o outro, tá? São coisas diferentes. E o que são esses arbitrados pelo juiz? Quando não houve ali um estabelecimento, tá? Aí a gente vai ver aqui quando eu ler o parágrafo 2º, quando vocês não estabeleceram, não foi convencionado, não ficou estipulado ali durante o processo quanto que o advogado receberia, o juiz vai arbitrar esse valor para que o advogado receba, tá? Eu já vou explicar com base que. Parágrafo 1º. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da defensoria pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. Vamos supor que você está lá no fórum e não tem defensor público, não tem um defensor dativo lá disponível para atender uma determinada demanda. E o juiz solicita que você atenda essa demanda. A não ser que você tenha um motivo justificado, não pode ser um motivo tipo assim, eu sou obrigada a ir pra praia agora, tá? Tem que ser um motivo justificado. Eu tenho outra audiência, eu tenho um outro atendimento, eu tenho que um compromisso, ou levar meu filho no médico, coisas assim, senão você vai ter que atender, tá? Porque todas as pessoas têm direito à defesa, você vai ter que ir lá atender, participar ali daquela audiência. Nesse caso, mas você vai receber, tá? E você vai receber de acordo ali com a tabela da OAB. Parágrafo 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. É aquele caso que eu mencionei ali para vocês, que não ficou estipulado quanto que o advogado receberia. Então, o juiz irá arbitrar. Mas vamos supor que é uma causa do valor muito baixo, tipo R$1.000 e ficaria 10% para o advogado. É muito pouco, né? É muito pouco. Então, é muito inferior ao que a tabela da OAB permite que o advogado receba, vamos supor, naquele caso. Então, o juiz irá arbitrar um outro valor para que o advogado receba, tá? Porque o advogado ele não pode receber nunca menos do mínimo estipulado pela tabela. Lembrando que as tabelas da OAB elas são por seccionais, ali por estados, né? Então existem valores diferentes ao longo do Brasil inteiro. Não é unificado. Se vem lá na questão escrito que a tabela, que os valores são unificados, essa questão já está errada a partir daí, tá? Porque esses valores jamais são unificados, eles são por seccionais, tá? Parágrafo 2º. Acabei de ler. Parágrafo 3º. Salvo estipulação em contrário, 1/3 dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. Vejam, é na falta de estipulação em contrário, ou seja, não temos um contrato de honorários ali protocolado, não foi feito um contrato de honorários entre o cliente e o advogado, o que pode acontecer, tá? Não recomendo nem um pouco, nem para o seu melhor amigo. Mas, não havendo esse contrato, não tendo sido estipulado como que o advogado irá receber, é 1/3 no começo,
um terço ali no começo, no início do serviço, tá? Um terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. Vejam que já caiu um exame de ordem falando que era um terço no início, um terço na decisão de primeira instância e um terço no final. Não é o restante no final. Por que o restante no final? Porque pode acontecer do proveito econômico ali aumentar e não ser mais esse um terço, tá? Então, gravem apenas que é um terço no começo, um terço na decisão de primeira instância e o restante ao final. Não caiam nessa pegadinha de ser um terço no final, tá? É o restante no final. Parágrafo 4º. Se o advogado fizer juntar nos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. É muito provável, né, de receber um calote aí do cliente, porque ele a hora que ele receber ali o valor que ele tem por direito desse litígio, desse processo que vocês ingressaram, olha, com muita honestidade, dificilmente acontece, claro, tem muitas pessoas justas, mas infelizmente são a minoria, dela retirar o valor para te pagar, tá? Porque a partir do momento que a pessoa ela ingressa com uma ação é porque ela já se sente injustiçada por algo. Então, normalmente ela não acha que ela tem que pagar também o advogado. Agora, como é que você pode se proteger disso? Se vem lá escrito na questão, é possível você protocolar o contrato junto com a petição inicial? Sim, e é o recomendado, tá? Porque a partir do momento que você já protocola esse contrato, onde vocês convencionaram, onde vocês estipularam o que você vai receber, já fica retido, tá? O valor que o cliente vai receber no final já fica retido, você já recebe e não tem incomodação para ninguém, você não precisa ingressar com uma execução contra o seu próprio cliente, tá? Agora, se você protocolar esse contrato após esse mandato, já não vai ser mais possível. Por isso, o recomendado é que você protocole no início do processo juntamente com a petição inicial. Por isso, se vem lá escrito na questão que não é possível protocolar o contrato, você já sabe que está errado. Aliás, é o recomendado, tá? Salvo que se provar que já pagou, né? Parágrafo 5º. O disposto nesse artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão. Aqui é o caso que você vai atuar em defesa de um colega de profissão, tá? Então, você vai ajudar aí um colega por causa de algo relacionado à profissão, tá? Não que você tem um colega advogado e você tá advogando para ele numa ação de família, aí você vai receber. Mas aqui a gente tá falando em algo relacionado à profissão, tá? Então, se você tá atuando aí em favor de algum colega que ele tá respondendo por alguma coisa nesse sentido, você não terá aí o pagamento de honorários, tá? Porque digamos que você tá aí agindo de uma forma altruísta a ajudar um colega seu. Então, nesse caso, não, tá? Não lembro de ter questão nesse sentido. Parágrafo 6º. O disposto nesse artigo aplica-se aos honorários assistenciais, compreendidos como os fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual, sem prejuízo aos honorários convencionais. Então, honorários assistenciais, ao contrário do que o nome nos soa, o Mickey da minha filha, esse é meu novo amuleto, tá? Outra hora eu converso com vocês sobre isso. Esses honorários assistenciais, eles não estão relacionados a você advogar de forma gratuita, não estão relacionados a você prestar uma determinada assistência, tá? Eles nada mais são do que os honorários sucumbenciais, porém eles ganham esses nomes quando está falando aí de ações coletivas propostas por entidades de classe, apenas isso, tá? Então, tendo honorários assistenciais, como no final ali do parágrafo diz, sem prejuízo dos honorários convencionais. Então, os assistenciais, eles são realmente somente os sucumbenciais que ganham um outro nome,
e você continua recebendo também os seus honorários convencionais, aqueles que foram ali estipulados em contrato, tá? Parágrafo 7. Os honorários convencionados. Passei. Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário, a partir do momento em que este foi celebrado sem a necessidade de mais formalidades. Parágrafo 8º. Consideram-se também honorários convencionados aqueles decorrentes da indicação de cliente entre advogados ou sociedade de advogados, aplicada a regra prevista no parágrafo 9º da lei, do artigo 15 da lei 14.000, dessa lei, né, desse mesmo estatuto. Agora vamos, esses que não tem tanta relevância, a gente não vai se aprofundar tanto, tá? Artigo 22A. Fica permitida a dedução de honorários advocatícios contratuais dos valores acrescidos a títulos de juros de mora ao montante repassado aos estados e aos municípios, na forma de precatórios como complementação de fundos constitucionais. Parágrafo único. A dedução a que se refere o caput deste artigo não será permitida aos advogados nas causas que decorram da execução de título judicial constituído em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal. Aqui é importante agora. Artigo 23. Os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Então, o autor ingressou com uma ação, né, para que o réu devolvesse aí as chaves de um imóvel, tá? O advogado ingressou com a ação e teve despejo, tá? O réu perdeu a ação, tá? Vejam que é uma ação que não envolve dinheiro, era para devolver, era para fazer um despejo para devolver as chaves de um imóvel, tá bem? E os honorários? Como não houve ali uma movimentação de dinheiro, como que ficam os seus honorários? No mesmo processo, você pode, né, atravessar ali uma petição solicitando que sejam pagos os seus honorários, né, executando os seus honorários, ou você pode ingressar com uma ação autônoma de execução, que é uma ação muito simples. Você vai pegar essa sentença e simplesmente, né, fazer uma peça simples, muito simples, tá? É coisa de um parágrafo somente, solicitando a execução desses honorários, o pagamento em 15 dias sob pena de penhora. E juros, né, e tal, multa diária, etc. Mas é muito simples. Então, o que vocês têm que gravar aqui? Que tanto pode ser no mesmo processo, como pode ser numa ação autônoma de execução. Normalmente, nos dias correntes, o que se tem feito é uma ação autônoma, tá? Artigo 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Os honorários, eles têm natureza alimentar, tá? Isso já ficou decidido, que os honorários, eles têm natureza alimentar. Então, aqui vejam, você pode pegar essa decisão, né, essa sentença que estipulou aí os seus honorários, como eu falei agora para vocês, ingressar com com uma ação autônoma, porque é título executivo extrajudicial, tá? É muito simples de fazer isso e tá estipulado ali em lei, isso também tá lá no Código Civil, tá bem? Parágrafo 1º. A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado advogado, se assim lhe convier. Novamente aqui enfatizando aquilo que eu acabei de falar para vocês, que pode ser na mesma ação ou pode ser numa ação autônoma. Se vocês errarem uma questão que falem isso, eu vou matar vocês, que eu já repeti 1 milhão de vezes. Parágrafo 2º. Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência proporcionais ao trabalho realizado são recebidos por seus sucessores ou representantes legais. Então vejam, o advogado faleceu e ele tinha honorários ali para receber. Esses honorários não ficarão perdidos, tá? O espólio ali, os seus sucessores,
ou se o advogado passa a ter uma certa incapacidade, torna-se incapaz civilmente, esses honorários não ficam perdidos, tá? O seu representante legal ou os seus sucessores ali, o espólio, vai solicitar e vai poder receber esse valor. Não morre junto com o advogado o direito a receber esses honorários, tá? Eles passam para os seus sucessores. Parágrafo 3º. É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência. Você não pode... É considerado inconstitucional, tá? Você fazer ali qualquer acordo que retire o direito do advogado de receber no final do processo esse valor, tá? Você não pode fazer esse tipo de acordo, é considerado inconstitucional, tá? Parágrafo 3º-A. Nos casos judiciais e administrativos, as disposições, as cláusulas, os regulamentos ou as convenções individuais ou coletivas que retirem do sócio o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência serão válidos somente após o protocolo de petição que revogue os poderes que lhe forem outorgados ou que noticie a renúncia a eles, e os honorários serão devidos proporcionalmente ao trabalho realizado nos processos. Então, vejam, em 2022 foi colocado esse parágrafo 3º-A para complementar o que já vem escrito acima. Parágrafo 4º. O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo a aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. Então, vejam, as partes, elas chegaram a um acordo e não avisaram o advogado, e elas falaram assim, não, a gente agora fez um acordo, a gente se resolveu, então não preciso te pagar mais nada. Não, precisa sim. Tanto o que foi convencionado lá no contrato, tanto que normalmente a gente já até coloca, quando vocês forem fazer o primeiro contrato de honorários ali de vocês com os clientes, vocês também vão colocar que se chegar a um acordo, o valor é pago igualmente. Tá? Vocês podem estipular ali um valor inferior se quiserem, mas normalmente se paga igual. Tá? Já foi contratado, se paga igual. Também os concedidos ali por sentença. Parágrafo 5º. Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados, na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tem atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual. Parágrafo 6º. O distrato e a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que formalmente celebrados, não configuram renúncia expressa aos honorários pactuados. 7º. Na ausência do contrato referido no parágrafo 6º desse artigo, os honorários advocatícios serão arbitrados conforme o artigo 22 desta lei. Artigo 24A. No caso de bloqueio universal do patrimônio do cliente por decisão judicial, garante-se ao advogado a liberação de até 20% dos bens bloqueados para fim de recebimento de honorários e reembolsos de gastos com a defesa, ressalvadas as causas relacionadas nos crimes previstos na Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, tá? E observado o disposto no parágrafo 243 da Constituição. Então, vejam, se o cliente sofreu um bloqueio universal, pode-se tirar esses 20% para pagamento ali dos honorários ou de custas que o advogado teve, porque vocês muitas vezes vão ter custas de transporte, de estacionamento, de cópias, de guias que pode ser que você pague para o seu cliente. Isso tudo são valores que são repassados para o cliente pagar para vocês. E por que mesmo com esse bloqueio universal é garantido os 20% para os advogados? Por causa dessa natureza alimentar que os honorários têm, tá? É importante lembrar aqui que é salvo
no que é referente a essa lei de drogas, tá? Se for relacionado aqui a essa lei de drogas, não vai poder acontecer. Parágrafo 1º. O pedido de desbloqueio de bens será feito em autos apartados que permanecerão em sigilo mediante a apresentação do respectivo contrato. Segundo, o desbloqueio de bens observará preferencialmente a ordem estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. Terceiro, quando se tratar de dinheiro em espécie, de depósito ou de aplicação em instituição financeira, os valores serão transferidos diretamente para a conta do advogado ou o escritório de advocacia responsável pela defesa. Quarto, nos demais casos, o advogado poderá optar pela adjudicação do próprio bem ou por sua venda em asta pública para a satisfação dos honorários devidos nos termos do artigo 879 seguintes do Código de Processo Civil. Então, veja, às vezes tem lá um Corolla velho, é a única coisa que tem. Você não vai querer, imagina a confusão para você ter que ir lá buscar, ter que ir vender, ter que fazer tudo isso, tá? Então, você pode solicitar ali, como tem no Código de Processo Civil, que seja vendido o bem, que seja repassado somente o valor. O valor excedente será depositado em conta vinculada ali ao processo judicial. Se o valor desse bem, né, for superior ao que você tem para receber, o valor remanescente ali, o restante, será colocado nessa conta vinculada ao processo judicial, tá? Artigo 25. Prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários de advogado e esse prazo é contado a partir do vencimento do contrato, se houvesse contrato, tá? Não existindo esse contrato, vai ser do trânsito em julgado da decisão que fixou esses valores, ou se for no caso de um serviço extrajudicial, da ultimação desse serviço, do último ato ali, pode ser também da desistência ou transação, ou quinto, da renúncia ou revogação do mandato. Artigo 25A. Prescreve em 5 anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente ou de terceiros por conta dele. Vejam, a prestação de contas é algo muito importante. Como nós já vimos aqui anteriormente, ela pode acarretar ali em sanções, né, infrações ali disciplinares. Tá lá no artigo 34, que gera suspensão até que o advogado preste essas contas, tá? No entanto, é importante frisar aqui, é importante lembrar que o cliente tem 5 anos para solicitar essa prestação de contas, porque senão imagina. Ou seja, é importante você se lembrar que você tem que guardar todos os comprovantes e tudo que foi feito durante 5 anos. Agora, depois de 10 anos que você atendeu esse cliente, que você terminou determinado processo, determinado contrato, o cliente vem solicitar uma prestação de contas, aí já não cabe porque já prescreveu, tá? Artigo 26. O advogado subestabelecido com reserva de poderes não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. Parágrafo único. O disposto no caput desse artigo não se aplica na hipótese de o advogado subestabelecido com reserva de poderes possuir contrato celebrado com o cliente. Com reserva de poderes é aquele subestabelecimento que o advogado ele coloca um outro colega ali no processo e ele continua no processo. Sem reserva de poderes é quando você coloca um outro colega no processo e você sai do processo. Então, se esse subestabelecimento foi com reserva de poderes, para que você possa cobrar os seus honorários, você tem que fazer juntamente com o outro advogado que também trabalhou na causa junto com você, tá? A não ser que você tenha um contrato com o cliente estabelecendo o contrário. Tá bom. É isso, gente. Pensei até que vinham mais coisas, mas essa é a nossa revisão geral acerca desse assunto, né? Agora é importante que você realize a atividade com consulta ali no material, no PDF que vocês têm aqui
na continuidade, vocês têm um PDF chamado de Artigos Quentes e uma outra atividade com todas as questões de exame de ordem dos últimos 10 anos deste tema, com comentários, que é para vocês responderem com consulta para fazer um estudo ativo. Mais para frente nós teremos uma outra revisão acerca desse tema, porque é um tema importantíssimo para a aprovação de vocês no exame de ordem, tá? Então não se esqueçam de diariamente dar um passo por dia rumo à aprovação, rumo àquela vida que vocês sonharam. O Pavarotti confirmando que vocês idealizaram no dia que vocês se matricularam na faculdade, tá bem? Um beijão da prof e a gente se vê no próximo passo.